Olá, para você que está em casa e assistindo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Lisandra, da IEADSE Vera Cruz, Congregação Vera Cruz. Eu sou professora dos adolescentes, da EBD, e esse trimestre nós estaremos estudando a revista O Cuidado com as Influências dos Meios de Comunicação. Nossa revista, não temos ela física, somente online, e a lição que irei conversar com vocês é a lição de número 3, que traz para o seguinte título: A mídia sem máscara. De início, já peço perdão que em alguns momentos estarei direcionando os meus olhos para um outro lado, né? Mas espero que não se perca o conteúdo. Mídia sem máscara. Olha, esse título, ele é autoexplicativo. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, está muito explícito. O pecado está explícito. Só vê quem não quer ou quem já, de uma certa maneira, se aceitou a viver assim. Mas nós cristãos não devemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que ter a nossa renovação de mente em Cristo Jesus. Tá? Vamos lá no nosso enfoque bíblico, que se encontra lá em Salmos 102, verso 2, parte A, e verso 2, parte A. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aqui o salmista está se referindo a seguir os caminhos do Senhor, o caminho reto que nós conhecemos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Naquela época, obviamente, que não existia televisão, né? Não existia rádio, não existia redes sociais, mas existia muita coisa explícita no meio social, ali na roda de amigos, na roda de conversa, enfim. Até mesmo a cobiça por outras coisas. E nós podemos trazer isso para os nossos dias. O que é pôr coisa má diante dos seus olhos? O que é ouvir coisa má que não agrada ao Senhor? Existe uma pesquisa que diz que a televisão brasileira ela é nociva aos nossos olhos, nociva para os nossos ouvidos. Por quê? Porque está muito explícita a pornografia, a violência. A televisão brasileira, gente, eu tô falando da televisão brasileira. E é muito claro ver isso em novelas, é muito claro a gente ver no jornal tudo o que acontece e acreditamos assim que tudo está caminhando para o fim, né? E nós não podemos nos conformar com isso. Então, o que você, adolescente, o que você, jovem, você que está assistindo, você que está me assistindo, o que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem escutado? Será que isso tem agradado ao Senhor ou tem agradado a você? Agradado a sua carne, satisfazendo as suas vontades e seus desejos, né? E isso é muito preocupante, porque isso afeta a sua vida espiritual, vai afetar o seu social também, porque tudo daquilo que você se alimenta, né? Vamos falar da parte espiritual e intelectual. De tudo aquilo que você se alimenta, você vai se comportar daquela maneira. Ah, mas jogos agressivos não vão me tornar uma pessoa agressiva. Isso não explicitamente, mas isso na sua mente, né? Há, sim, estudos que comprovam que jogos ajudam no desenvolvimento lógico. Mas isso, se você não se deixar levar pelo lado da violência. Igualmente a televisão, o uso da televisão e das redes sociais. Você tem que saber usar, saber o que tem que entrar na sua casa, o que não tem. Não estou dizendo para você pegar um martelo e destruir a sua televisão, ou nunca mais usar seu celular. Não. Existem maneiras da gente transmitir coisas boas e existem maneiras da gente transmitir coisas más. Por isso, na lição passada, na revista passada, a gente bateu bastante no martelo, bateu bastante na tecla, falando que você quem tem a escolha, né? Não é, porque a televisão está influenciando no meu comportamento. Vai lá e desliga. Ou ainda, você tem usado com muita frequência o Facebook, chegou a ter um vício no uso das redes sociais que não passa um minuto sem deixar de ver,
Desligue, faça um jejum, faça um propósito com o Senhor, que certamente Ele vai te responder, vai te ajudar a se libertar disso. Porque isso não faz bem para a nossa saúde. Não é só no meio cristão. É no meio social, lá no mundo secular, né? Isso afeta o teu intelectual, vai afetar a tua vida social. Muitos se retraem, né? O que você tem assistido, o que você tem colocado para dentro de você. E isso pode te tornar uma pessoa má. Vamos dar... qual que é o objetivo dessa lição com vocês? Vocês vão identificar, para vocês mesmos fazer uma reflexão de quais os programas de TV que trazem prejuízo para a vida cristã, saber qual deve ser a atitude do cristão em relação à programação de TV, e reconhecer a importância do controle sobre o que você deve ou não assistir na TV. Que nem eu disse, você não é proibido de ter uma televisão, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito você assistir uma novela? É. É lícito você ouvir uma música aí que te agrada? É. É lícito você usar o Facebook, o Instagram e diversas outras redes sociais? É lícito, mas convém você usar a todo momento de que maneira que você tem usado, né? Vamos lá. Bíblia em Foco. Os filmes e as novelas. Os filmes e principalmente as novelas invadem as casas como se essas fossem depósitos destinados a receber o lixo do mundo. A sua casa é um depósito de lixo? Você acumula os lixos ali na sua casa? É nojento você acumular um lixo. Da mesma maneira, o que tem entrado na sua casa tem sido lixo ou tem sido uma coisa boa? Contribuindo para a alteração de costumes e dos valores sociais, né? Eu acompanho algumas publicações no Facebook em relação a comportamentos e tal, a mudança de comportamento que teve do século passado para o século atual. A mulher do século passado, até mais ou menos 1940, vamos jogar ali mais alto, assim, 1960, onde ainda a cultura predominava o machismo, mas se você for ver as roupas dessas mulheres, elas não traziam um apetite sexual grande na vida dos homens. Por quê? Por que eu tô falando isso? O ser humano é muito visível. Então, o que ele vê, ele é atraído, principalmente para o homem. Se vocês forem comparar as roupas de antigamente, elas eram mais fechadinhas, elas eram mais compridas. E as roupas de hoje, aquelas calças que são rasgadas, shorts curtos, isso chama atenção. Chama atenção também de mulher que olha, se impressiona com aquilo, ou acha bonito ou acha feio. Eu particularmente não gosto, né? Mas vai do gosto de cada um. É lícito você usar? Convém você usar, sendo cristão? Tá aí uma pergunta reflexiva para você, né? E como o comportamento mudou, como a mídia influenciou nisso, né? Com feministas fazendo movimentos para a liberdade da mulher. Obviamente que a mulher tem que ter mais liberdade, sim, né? Mas dentro dos padrões cristãos, para que não fuja do propósito do Senhor para sua vida, né? E tomem cuidado com o que vocês têm assistido. Ó, vamos terminar aqui. Muitos filmes fazem apelos à imoralidade e expressam a banalização da vida, nos quais a tortura e o assassinato de pessoas são tratados como indiferença, como se nada tivesse acontecido, né? Pesquisas comprovam também que existem os serial killers, né? E comportamentos deles também são influenciados. Isso não estou dizendo que você assistir filmes agressivos vai te tornar um serial killer, né? Mas pode ter ali um início de desejo de vingança, um desejo de violência, gerar um plano dentro de você. E esse gerar um plano de você já é maligno, porque não procede do Senhor, né? Muitas novelas corrompem as famílias, destroem casamentos e estimulam a permissividade sexual por meio de cenas de traição, inveja, ciúmes, intrigas, assassinatos, planos mirabolantes, drogas e álcool. Elas criam um estilo de vida irreal e fantasioso. Tenham cuidado. Quem imita o que vê na TV e adere às ações que os atores insinuam
sofrem drásticas consequências. Principalmente criança. Quando a criança está assistindo a um desenho, a uma novela infantil, né, que parece ser nociva aos olhos, mas muitas vezes aquele personagem que é o vilão tem algum ato, uma atitude violenta ali, essa criança, puxa, se fulaninho, se meu amigo fizer isso comigo, pai, eu vou fazer também. Tomem muito cuidado com o que vocês assistem na frente dos seus filhos, na frente dos seus irmãozinhos, na frente dos seus irmãos mais velhos, até mesmo, gente, as novelas que se dizem cristãs, que passam em um determinado canal ali, não servem como respaldo bíblico. Ah, mas porque lá na novela aconteceu assim, assim, assado. Não leu a Bíblia. Prestem atenção, leiam a Bíblia. Tem muitos fundos, tem muita heresia dentro também dessa novela. Então, o que traz pra gente fundamento verdadeiro é a palavra de Deus. Então, tenham cuidado. Dando continuidade, novelas, filmes que ensinam a traição. Muitas das vezes esses filmes, essas novelas, fazem com que a gente sinta pena do que é o vilão e deseja vingança para quem é o protagonista, né? E chega a ser até engraçado, mas é errado, né? Tem um filme que são 3 senhores que o banco está cobrando taxas altíssimas de um deles, e ele resolve assaltar esse banco com 2 amigos, então totalizando em 3. E você torce o filme inteiro para que eles consigam e não sejam pegos, né? Olha aí a influência da mídia na sua vida, né? O que você tem assistido tem influenciado no que você veste, no seu comportamento, na roda de amigos ali na conversa? Tome muito cuidado, gente, porque o ser humano consegue influenciar e consegue ser influenciado. O marketing estuda isso. As propagandas que você assiste na TV, muitas das vezes, você não precisa de um determinado produto. Mas você não precisa, vamos colocar um exemplo, né, mais claro. Você não precisa de um celular novo. Você não precisa de um aparelho, de um fone de ouvido novo ou de última geração, sendo que o teu está funcionando em perfeito estado. Mas daí vem a mídia, o marketing, estuda as necessidades do público, estuda os desejos do público, faz lá uma propaganda muito bem elaborada e persuade a pessoa que está assistindo, né? E isso faz com que você tenha desejo de ter aquele produto, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não precisando. É a mesma coisa com novelas e filmes, tá? É estudado o perfil de pessoas que vai ser atingido, o número de pessoas, país, localidade, enfim, para que esse filme e essa novela tragam impacto para sua vida, para que eles causem assim mudança de comportamento. E não é isso que a gente quer. Pelo menos o comportamento negativo, né? Porque é o que a televisão brasileira passa, comportamentos negativos, promiscuidade sexual, cenas de traição, inveja, ciúmes, morte, violência. E não é isso que a gente quer, isso é muito visível. E a gente se preocupa com você, adolescente, que nasceu numa época em que a tecnologia está avançadíssima, né? Você tem acesso ali a qualquer tipo de informação. Então tome cuidado com o que você tem acessado. Canais fechados, pacote de programação. Dependendo do pacote, você tem N pacotes ali, inclusive pacotes para adultos. Às vezes o teu pai e a tua mãe não vê o que você está assistindo, mas Deus está vendo o que você está assistindo. Se você precisar de uma ajuda para a libertação, procure seus pais. Se você tem um pouco de vergonha ainda de chegar nos seus pais, procure seus líderes, porque eles podem te ajudar, tá? Programas de humor e auditório. Aqui no Brasil não é muito frequente, mas existem alguns sim, né? Os programas de humor e auditório estão na lista de preferência dos telespectadores, além das novelas, né? A gente vê mais na televisão aberta, isso nos programas de final de semana, né? Durante a semana é mais novela, jornal e propagandas, né? Final de semana são esses programas, né? Acredito que
nos Estados Unidos tenha muito mais, né? Que eles não tem novelas e sim seriados lá, né? Tá. Nesse tipo de programação, o que mais assusta é a predominância da promiscuidade mediante a banalização do sexo, ao homossexualismo, insinuando ações de relações sexuais, brincadeiras maliciosas e fantasias sexuais. Então, esse eu tenho um exemplo bem claro aqui. Existe um programa, eu não lembro qual transmissora que passa, mas é bem explícito. Garotas, por vezes tem garotos, né, que buscam um parceiro, né, às vezes não é para casar, porque o cristão namora para casar, você querendo ou não. Então não adianta você querer sair namorando com 13 anos de idade pensando que vai aguentar até você completar 18 anos para poder casar e aí sim ter o seu ato sexual, sua consumação no casamento. Gente, enfim, esses programas, eles buscam um parceiro para essa pessoa, né, para ela satisfazer suas necessidades sexuais. E muitos deles, já no início assim, do programa, já a pessoa beija outra pessoa, né? E o beijo, para quem é casado, é uma coisa muito íntima. Para você adolescente que tá assistindo, um beijo às vezes para você não significa nada, é só você beijar ali o garotinho que você gosta ou beijar a garotinha que você gosta. É só um desejo ali biológico, um fogo que tá dentro de você. Muito cuidado, porque é de um beijo sem malícia no início que pode gerar uma coisa negativa lá na frente. E mancha a imagem de você e mancha de um cristão. Ah, mas isso tá normal hoje em dia, né? Me desculpe, mas não é normal. Infelizmente. Felizmente não é normal. Tomem muito cuidado, tá? Os programas de auditório que dominavam a telinha nos finais de semana travam uma verdadeira batalha com o propósito de ganhar a audiência através da oferta cada vez maior da vulgaridade, né? Eu, quando era pequena, né, não entendia. Crianças não entendem esse tipo de coisa, né? Meus pais assistiam, porque era o que passava na televisão. E isso influencia, sim, na vida de uma criança. Programas do domingo que filmavam as mulheres ali seminuas, né? E isso influencia, fica gravado na memória. Eu lembro até hoje de que hoje eu vejo e sinto vergonha disso, por mais que eu não tivesse culpa. Mas lá na frente, quando eu tiver meus filhos, ter a minha família completa, obviamente que eu não vou deixar meu filho e minha filha assistir esse tipo de coisa. E espero que você, adolescente, passe também a não assistir esse tipo de coisa. A onda dos reality shows. Na briga pela audiência, a TV brasileira lançou o reality show, traduzindo, show da realidade, um tipo de programa que ganhou fama internacional e chegou ao Brasil com nomes sugestivos, como a Fazenda, né? A Fazenda é com pessoas famosas, e também o Big Brother, né? O Big Brother, como vocês sabem, né, é muito mais famoso que a Fazenda. A necessidade do telespectador de satisfazer a sua curiosidade e conhecer a privacidade de outro tem gerado um grande índice de audiência. Esses programas são recheados de cenas de sexo, mentira e traição. Imagine, numa casa onde moram número X de pessoas, que agora deve ter aumentado, eu não assisto, graças a Deus. Existem muitos pecados ali dentro. Sexo explícito. Gente, como que você deixa entrar isso dentro da sua casa? É lícito? Te convém? Certa vez, um professor meu disse que o Big Brother, quem assiste o Big Brother são pessoas que são carentes sexualmente. Isso é verdade. Só assiste quem tá ali na carência sexual ou porque deseja ainda cometer um ato pecaminoso. Olha ali, tem vontade e sai praticar fazer também, né, adolescente? Tome muito cuidado. Eu acompanho alguns de vocês nas redes sociais e fico muito chateada com o que eu vejo,
São pequenos vídeos, são algumas fotos que insinuam sexualidade. Gente, vocês são novos, vocês não têm que estar fazendo isso. Vocês não têm que estar fazendo isso para chamar a atenção do garoto que você gosta ou da garota que você gosta. Você tem que conquistar a pessoa pelo seu caráter e não pelo seu corpo. Não é pelo rebolado que você tem feito, não é pela cara sensual que você tem feito para tirar uma foto mostrando a língua. Não é isso. Será que Deus tem se agradado? Será? Melhor ainda, será que as suas orações têm chegado ao Senhor com esse tipo de atitude? Será que o Espírito Santo está perto ou se afastou de você? Né? Fica aí outras perguntas para você se refletir. Agora, a sutileza dos desenhos animados. Os desenhos animados podem exercer uma grande influência sobre sua vida. Além dos estímulos auditivos e visuais que prendem a sua atenção, as mensagens que são passadas numa linguagem que você entende por personagens com os quais você se identifica. Muitos desenhos animados envolvem cenas de agressividade. Os desenhos japoneses, por exemplo, conhecidos como animes, estão entre os mais violentos. Não só anime, gente, né? Existem desenhos americanos, existem desenhos ingleses, que também apresentam esse tipo de agressividade, falta de educação também, né? Um dos exemplos de falta de educação que eu vejo, eu sou professora, tenho que ter conhecimento nesse tipo de assunto, né? Desenho da Peppa Pig é um exemplo de má educação. Nós temos o desenho, principalmente da Disney, que mostram muito misticismo, muita bruxaria, muitos rituais de voodoo, né? Que são explícitos. Às vezes o pai e a mãe acham, mas é um desenho de princesa, é bonitinho, tá. Mas ali na mente da criança vai sendo trabalhada, porque a mente da criança é muito mais fácil de se trabalhar, porque ela está em fase de desenvolvimento e aprendizagem, do que de um adulto. Então, é uma arma perfeita, é um caminho perfeito para o inimigo trabalhar na vida dele, né? Então, muito cuidado com o tipo de desenho também que vocês têm assistido, tá? O cristão e a programação de TV. É inegável o fato de como a televisão alimenta a vida das pessoas com padrões seculares e pensamentos mundanos. Astutamente, ela introduz mensagens quase imperceptíveis que causam efeitos drásticos à vida de pessoas. Olha só, são imperceptíveis. São visíveis, mas existem mensagens subliminares também. Qual deve ser a atitude do cristão em relação à programação de TV? Selecione o que você vai assistir. Passe por uma peneira o que você vai assistir. Não a peneira da cozinha, né, gente? A maioria dos telespectadores parece ficar paralisada e impotente diante da TV. Não consegue apertar o botão do controle para evitar as cenas que ofendem a vida espiritual. Mas outra coisa que eu tenho para destacar aqui para falar. Foi uma história que eu escutei e certamente escandaliza, que foi o seguinte: certa vez um pastor pegou e colocou a cena de uma novela dentro da igreja, lá para o povo assistir. E, obviamente, que eles ficaram escandalizados, né? E a pergunta seguinte dele foi: então por que vocês deixam esse tipo de coisa entrar dentro da casa de vocês? Temos visto os meios usados pelo inimigo para nos influenciar. Porém, Cristo nos dá poder para vencer. A decisão é sua. Se aceita ou não, desliga ou não, né? É sua se você vai aceitar as ofertas do mundo ou vai servir a Deus. O apóstolo Paulo admoesta nos dizendo: e não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Se você quer ter uma vida espiritual, com experiências mais fortes com o Senhor, comece a pensar, comece a selecionar o que vai entrar na sua casa e o que não vai. Tome muito cuidado com isso, tá, gente? Tenho falado, tome muito cuidado. Mas você já falou isso várias vezes, mas, gente, é sério. O inimigo não tá brincando de ser inimigo, de ser Satanás. E Deus está preocupado com o seu povo. Ele quer que você vá para o céu.
mas a decisão é sua, tá? Não aceite o padrão estabelecido pela mídia, né? A Bíblia mostra-nos que durante a nossa jornada na Terra devemos andar em temor e adverte-nos que não nos conformemos com esse mundo. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nossa, Elisana, mas isso é pesado. Mas é bíblico, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nada do que está no mundo vem de Deus. O mundo é passageiro. Portanto, não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Faça como Daniel, que rejeitou os manjares do rei. É doído, é difícil, mas não é impossível. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, que você, obviamente, que é fazendo a vontade dele, que ele vai ajudar vocês. Não se preocupem, porque eu acredito que ainda dá tempo, adolescente, mãe, pai, que estão assistindo aí, de vocês começarem a selecionar corretamente o que vocês vão assistir em casa, tá? O que agrada ao Senhor, o que edifica ao Espírito, o que não te afasta de Deus, tá? Cultive uma vida cristã saudável. Não se contamine com as obras maléficas da TV. Dedique mais tempo à oração e à leitura da Bíblia e vença as inclinações da carne. Perceba durante o seu dia quanto tempo você tem ficado na frente da televisão, quanto tempo você tem usado o seu celular, jogado no seu celular, jogado em seu videogame, e em quanto tempo você tem se dedicado à Bíblia. Isso também é uma reflexão para mim. Não pensem que estou dando essa palavra somente a vocês para que vocês aprendam que eu sou a pessoa perfeita. Não, eu preciso aprender muito ainda, eu preciso me reeducar também todos os dias, pedir perdão ao Senhor todos os dias, né? E continuando, perceba quanto tempo você tem ficado na frente da televisão. 3 horas por dia, isso todos os dias na semana. 7 vezes 3, 21. Você tem passado 21 horas na frente da televisão, quase um dia inteiro assistindo televisão, né? Será que não é hora de você pegar e investir em um curso de inglês, em um curso online? Existem muitas ferramentas gratuitas na internet que você pode sim aprender, não é desculpa. Pense nisso como uma profissionalização que vai te ajudar no seu currículo a conseguir um emprego, né? E imagine isso multiplicado 365 vezes. O resultado é absurdamente grande. Então, quanto tempo você tenha perdido na frente da televisão? Eu joguei 3 horas porque a quantidade de uma criança, mais ou menos, que assiste televisão, né? Imagine você, adolescente, que passa às vezes 2, 3 horas no celular, depois vai assistir um filme, depois vai assistir isso, depois vai assistir aquilo, né? Quanto tempo você não perde na frente da televisão e na frente do celular? Então, permita que o Espírito Santo atue em sua vida, tá? O Espírito Santo contrapõe-se à carne. Em sua carta aos Gálatas, Paulo admoesta-nos, dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Em seguida ele explica: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que você tem alimentado mais, a sua carne ou seu espírito? Se você alimenta seu espírito, você está mais próximo de Deus, e se você alimenta a sua carne, você está afastado de Deus e próximo ao mundo, e a consequência disso a gente já sabe, né? Não é a salvação. E então tome cuidado com o que você tenha se alimentado, né? Se é com pornografia, se é com violência, se é com coisas ilícitas, obviamente que você vai exalar isso. E que tipo de perfume você tem exalado? Será que é santidade? Será que é pecado? Vamos caminhar para a conclusão. Como cristão, exerça o controle sobre sua vida. Não é a televisão que domina você, não é seu celular que domina você. É você que tem o poder de decisão, é você que tem o poder de escolha. Conheça o poder do Espírito Santo, resista à tentação e fuja das paixões da carne. Aprenda a ter autocontrole. Cultive o fruto do Espírito. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo, que ele fugirá de nós.
e não resistir ao pecado, que o pecado vai se afastar de nós. Não, aqui diz que a gente tem que fugir das paixões da carne. Se você não fugir das paixões da carne, obviamente que você vai cair em pecado, tá? Então, de um beijo que esquentou ali, pode ir para uma consumação final, que é o sexo. Então, tome cuidado, adolescente, com isso. Você é muito novo para experimentar esse tipo de coisa que foi destinado, foi criado para uma vida de casamento, para quem já é casado. Então, essas são as minhas palavras. Eu espero que, além de ter me impactado, que o Espírito Santo trabalhe também no seu coração com essa palavra e que gere frutos, gere transformação de mente, porque Deus não quer perder você, porque Ele te ama, tá? E eu espero ver o rostinho de vocês ali na igreja. Estamos com saudades. Em nome de Jesus, que essa pandemia passe rápido, né? E que a gente possa se encontrar de novo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Vamos fazer uma oração final, tá? Oh, Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de dar essa aula. E eu espero que essa palavra, além de ter me impactado, possa impactar a vida desses adolescentes que estão assistindo o vídeo, Pai. Que possa gerar uma transformação de mente deles, Senhor. Que mudem os comportamentos que são pecaminosos, Pai, para comportamentos de santidade, Jesus. Que seja desde o que eles assistam até o comportamento de vestes, Papai. Em o nome de Jesus, entre em cada lar, que haja transformação, que não haja resistência à mudança para o Senhor, que haja, sim, uma resistência contra Satanás e que eles fujam da aparência do pecado, Pai. Esta é a minha oração. Visita cada família, cada adolescente, Pai. Visita a mente dessas crianças. São crianças ao meu ponto de vista, são crianças ainda porque não conhecem este mundo, não conhecem as malícias deste mundo, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.